The Brazilian Show vai lá para a Itália conversar com o jornalista Mauro Beni. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Bruno? E você? Tudo Muito obrigado jóia? pelo convite aí, por participar e um abraço para todos os teus ouvintes. Muito obrigado. Então, você está acompanhando de perto aí esse caso do vírus na Itália, que, como você mesmo falou lá na Rede TV, ultrapassou os números da China já, os casos aí na Itália, né? Sim, os números na Itália estão bem avançados, já ultrapassamos a China em número de mortes. E veja você, né? Que coisa. A China ela tem o dobro de casos e metade das mortes que a Itália tem. Isso seria porque a Itália tem uma população mais idosa, talvez? Olha, Bruno, eu tomo um pouco de cuidado para falar sobre isso, porque, na verdade, teoricamente sim, mas a Itália também é composta por uma movimentação bastante grande de europeus, Ah, verdade. não só do, do Ocidente como do Oriente, entendeu? Uhum. Mas sim, tem uma tendência a um número maior de idosos, sim. Joia. Mauro, quanto tempo você está aí na Itália? Bom, eu tenho uma história com a Itália há 20 anos, né? E nos últimos 16 meses, um ano e meio, vamos dizer assim, que eu estou em Roma, direto, né? Estou em Roma direto há um ano e meio. Certo. Mas já numa sequência de outros meses que eu estava na Sicília, há um pouco mais de 2 anos que eu estou aqui na Itália direto. Uhum. E nunca pôde passar na sua cabeça que algo assim aconteceria, né? Porque a Itália movimentada, turistas o tempo todo, aquele fervor, né? Vaticano e tudo. Como está sendo isso para você, ver essa Itália vazia? Eu até vi lá no seu canal do YouTube, né? Uma cidade fantasma. É, realmente, eu fiz esse vídeo, coloquei um título como Roma, um espetáculo sem plateia, tendo em vista o fato de uma movimentação bastante fraca de turistas deixarem a cidade vazia, e os próprios moradores, porque a gente está enfrentando uma quarentena aqui já há vários dias, 2 semanas, um pouco mais, e não tem ninguém nas ruas, inclusive a polícia, né, os carabinieri, as forças armadas, eles estão fazendo bloqueios. Eu tenho aqui uma avaliação dentro de uma estatística de pesquisa que já foram visitados mais de 500 mil estabelecimentos comerciais, 1,5 milhão de pessoas já foram abordadas, 40 mil multas já foram feitas, e ela custa 200 euros, né? Se você estiver andando na rua sem uma autorização ou justificativa para tal. E como funciona essa justificativa? Ela foi online? É um papel mesmo? Como funciona isso? A primeira vez eu fiz de próprio punho, né? Porque eu estava sem impressora, aliás, eu estou sem impressora, porque eu tive um problema. Então, o que, que eu fiz? Eu imprimi, eu escrevi, eu pus online na tela e redigi de próprio punho e saí com o papel, que aparentemente teve validade, né? Por ser a primeira vez, mas os bloqueios têm os formulários para que você possa preencher oficialmente e obter a assinatura do oficial para as próximas abordagens, né? Existem alguns tipos de autorização, se é para uma saída convencional, para o mercado, ou para alguma coisa assim, referente a pessoal, né? Certo. Ou se é profissional. Se é por trabalho, aí você tem que apresentar um crachá, um contrato de trabalho, uma justificativa, e num dos casos chegaram a ligar, entendeu, para o escritório Uau. para confirmar se realmente eu estava ali a trabalho como eu estava falando. Uau. No caso, você é correspondente da Rede TV para o Brasil, né? Então você tem essa licença, se for sair para um trabalho, você é autorizado. Sim, sim, eu tenho como jornalista, eu tenho a carteirinha internacional, né, a credencial da FIGE, da Federação Internacional, Certo. Nacional, né, e também o crachá da empresa. E concomitante a isso, eu também sou credenciado na sala de estampa, na sala de imprensa do Vaticano. Joia. Então essas coisas acabam
favorecendo, né, na Sim. hora de uma abordagem, porque eu já sofri muitos problemas no começo aqui na Itália. Existem muitas leis, regras diferentes que eu estava acostumado. Por exemplo, aqui você não pode usar o tripé, Bruno. Sério? Você pode usar, mas você tem que ter uma autorização e pagar uma taxa para isso, porque é uma lei de domínio de território público. Daquele metro quadrado que você está colocando tripé numa calçada ou numa praça dentro de um monumento histórico, você está impedindo que pessoas transitem livremente. Então você tem que pagar uma taxa para dominar esse território público. Uau! Tá vendo? Quando a gente resolve trocar de país, são pequenas coisas como essa que a gente, né, acaba batendo de frente. As barreiras de ser um imigrante. Na verdade, eu sou cidadão italiano também, né? Certo. E isso facilitou bastante a minha permanência aqui, Uau. porque eu não preciso dar justificativa nenhuma com referência a isso, porque eu tenho todas as documentações, tenho identidade, o códice fiscal, que é tipo CPF, conta bancária, enfim, residência. Aliás, a residência é um outro fator muito importante aqui, porque não é como no Brasil que a gente vai lá, transfere uma conta de luz para o nome e está tudo certo. Não. Aqui eles mandam a polícia na sua casa para ver se realmente você está morando ali, Uau. Quantos quartos tem, qual tipo de cama que tem no dormitório, se tem máquina de lavar, micro-ondas, fogão, geladeira. Se você realmente se tem está vaga. Se você tem, é uma avaliação completa, e aí eles emitem um documento oficial da prefeitura dizendo que você é residente naquela cidade. Uau, que diferente. E, Mauro, você tem essa ligação com o Vaticano, acabou de passar na TV aqui, dizendo que não é a missa, a procissão da Páscoa, né, ela foi postergada, provavelmente para setembro. Como que o Vaticano está nessa... Porque a Itália está fechada, né? Como que o Vaticano está com as mesmas atividades? Como que o Vaticano está se mexendo? Você tem razão, foi tudo cancelado, Bruno. E inclusive as conferências nas quais eu já estava cadastrado foram todas canceladas. Não está acontecendo absolutamente nada, está tudo parado. Foi tudo bloqueado, missas, catecismos, casamentos... Tudo, não está acontecendo nada. E no Vaticano também, não está acontecendo nada, nenhuma conferência, nenhum evento. Tanto que o evento que até agora, 14 de maio, né, com profissionais na área da educação, também foi cancelado para o segundo semestre. Ou seja, parou. Uma situação muito difícil, muito complicada. E eu tenho informações não oficiais que se até o dia 15 do mês que vem os números não abaixarem, porque até agora a gente não atingiu o pico, não começou a baixar, está sempre subindo. Quer ver? Eu tenho até aqui nas minhas estatísticas do Ministério da Saúde italiana, hoje a gente tem 47 mil casos positivos, 4 mil óbitos. Uau. E 5.129 curados. Esses números estão sempre aumentando, não só de positivos e mortos, como de curados também. Isso faz parte, né, da relação. Mas a gente não atingiu o pico ainda, não começou a baixar. E se até o dia 15 do mês que vem esses números não começarem a baixar, será decretada realmente, então, aquela quarentena de tudo. Supermercado também, postos de gasolina, farmácias, não vai abrir mais nada. Aí declarando realmente uma situação, uma situação mais complicada do que já está. Poxa, que coisa, é algo inimaginável, né? O que o vírus está causando na Itália. Imaginar que ia acontecer isso, Bruno. Quando eu vim para cá, que eu aceitei esse desafio de trabalhar como jornalista, correspondente internacional, além da TV, para a Rede TV, lá para o telejornal do Boris Casoy, eu também escrevo para 2 sites, né? E como freelancer, eu estou na correria, na luta. E dessa forma, obviamente que os trabalhos aumentaram. Sim. Mas eu não esperava que fosse encontrar uma situação dessa. Eu tenho aí um paradoxo, né? Mas para falar a verdade, particularmente para você, para todos os seus ouvintes, é difícil para um jornalista, na situação que eu estou,
entrar no ar, tá sempre ali com as trombetas do apocalipse, né? Sempre Sim, dando sim. tragédia, como eu já cobri aqui, terremotos, tsunamis, vulcões, Uhum. assassinatos, mortes, enfim, né? Poucas vezes eu entrei para falar, mas eu sempre falo de gastronomia, turismo, Sim. essas A coisas. Até história da aproveito o Itália. meu canal no YouTube para diariamente falar sobre história, ciência, essas coisas bacanas, né? Sim. Mas a notícia não para, né? Tem que falar de tudo para a TV e sempre manter o Brasil informado. Eu acredito que é um mal do jornalista ter que viver as notícias ruins muito a fundo, né? Então, o jornalismo é isso, é viver a notícia muito a fundo e isso mexe com a gente. Ah, como você falou do seu canal, Roma, Cidade Eterna, um super documentário aí que você fez sobre a Itália, né? Ah! Então, ó, e tá aí, o pessoal que tá de quarentena em casa já, entra lá no canal do Mauro Beni, Roma Cidade Eterna, 1 hora de documentário contando os detalhes da Itália. Muito legal, Mauro. Parabéns pelo documentário, viu? Muito obrigado. Inclusive, quando o departamento de redação do Documento Verdade me pediu esse documentário, eu logo sugeri, né, uns 30 monumentos para poder falar o máximo de Roma. Você vê, eu já estou no 80º, já é o vídeo de número 80, vamos falar assim, do Boa. meu canal, e eu ainda não cheguei nem na metade. Imagina, só em Roma são 1.000 igrejas. Se eu falasse de uma por dia, eu ia demorar 3 anos para falar de Uau, todas. é E muita Roma, história. quase 3.000 anos em 1 hora, eu fiz um milagre, né? Com mais de Com 30 certeza. monumentos, um super programa, recomendo para todo mundo, com certeza, porque a gente está no berço da humanidade. Com E certeza. Roma, que assim que voltar ao normal, eu recomendo que venham pelo menos com uma semana, não de passagem, porque vale a pena. É um mergulho na história, Bom é um demais. museu a céu aberto. Que legal, Mauro. Bom demais. Muito obrigado. E assim, quem está aqui nas Américas, Canadá, o Brasil, até o nosso amigo de Portugal, as coisas acontecem primeiro aí na Itália e depois vêm para cá com tempo, com 1 semana de defasagem. Os casos estão aumentando aqui também, mas mais devagar. Qual é a sua dica para os brasileiros que estão assistindo a gente? Que ainda não está nessa quarentena, está fazendo suas atividades normais ainda, ou que a empresa falou, ó, você vai trabalhar de casa e está indo lá para a praia. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa mais importante é as pessoas manterem o respeito com as famílias enlutadas, porque eu sei, respeito também que o brasileiro tem esse espírito bem-humorado, que gosta de fazer piada de tudo, só que nós estamos falando de uma pandemia mundial que já matou milhares de pessoas, que não se tem um controle, que pode aumentar. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu sugiro é que evitem tantas brincadeiras e tantos julgamentos também. Porque, no fundo, mesmo que haja um culpado, a gente não sabe quem é. A gente sabe onde começou, Sim. mas a gente não sabe se o que começou ali foi realmente obra da própria origem, Uhum, entendeu? uhum. Então é muito complicado a gente ficar querendo achar culpados, adjetivar nações ou fazer brincadeiras com relação a esse tipo de coisa. Muito bem, tendo dito isso, o que eu recomendaria para as pessoas é que tomem muito cuidado com as mãos, porque por mais que você esteja de luvas e máscara, se você tocar num objeto contaminado, por exemplo, num balcão, num corrimão de um ônibus, numa nota de dinheiro, numa moeda, num Uhum. mouse, qualquer lugar que você tocar, que seja público, que não seja seu, e você, por exemplo, eu vou dar aquela coçadinha no olho lá, você pode estar de luva e pode estar de máscara, que você está se contaminando. Se você ajustar a máscara com a mão, mesmo com luva, encostar no nariz ou no olho ou na boca, você está contaminado. Então, o mais importante de tudo, antes da proteção da máscara e das luvas, é tomar muito cuidado onde coloca as mãos, principalmente sujas, né? Obviamente, se você tiver com a mão limpa,
Não tem problema, você está dentro de casa, você está sempre higienizando, a sua casa está higienizada, eu higienizo meu equipamento toda vez que eu volto da rua, estou sempre higienizando minhas coisas, eu tiro sapatos fora de casa, eu tiro meus casacos. Um dia eu tirei a roupa inteira fora de casa, Certo. entendeu? Para entrar. Porque a minha casa estava higienizada, eu não queria contaminar nada, eu estava vindo da rua. Então a gente se preocupa, porque ele vive em superfície, dias, entendeu? Ele no ar, manter a distância de 1 metro, até 2 metros das pessoas, elas estão respeitando muito nas filas de mercados, farmácias, essa distância uns dos outros, porque através da saliva, como você fala, né, algumas partículas podem sair, pegar no rosto. Então tem que manter a distância, lavar sempre as mãos, cuidado para tocar no rosto com as mãos, se você não estiver em casa já com tudo higienizado. Então são atenções que são muito importantes. E os jovens, eles podem ter contraído esse vírus e não sentir os sintomas, não ter os sintomas visíveis, mas eles têm o vírus. Então, o que acontece? São muitas avós que cuidam dos netos, ou os familiares acabam visitando uns aos outros para, nesse momento, ficarem juntos. Também não é recomendado. O importante é que todos fiquem em suas casas, que nem nós estamos conversando aqui, entendeu? Tem a tecnologia, então se fala pela internet. Quanto menos aglomerar famílias também é melhor. É uma série de detalhes, Bruno, são vários protocolos que essa situação de emergência sanitária vem exigindo das pessoas. Então, eu acho que demorou muito para chegar no Brasil. Eu tenho até um ponto de vista meio polêmico a respeito disso, porque parece que a história se repete, entendeu? E os problemas não são solucionados, porque não existe realmente uma determinação global. Certo. Não existe uma determinação global. Se a gente viu o que aconteceu na China, viu o que aconteceu no Irã, viu o que aconteceu na Itália, por que já não fecha tudo logo antes de esperar a bomba explodir? Se a bomba explodiu antes de todo mundo se proteger nesses lugares, por que tem que esperar a bomba explodir também no lugar que podia ter evitado? Exato. Libera o carnaval, libera a manifestação, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí no outro dia não pode mais nada. Contato separado. Tá todo mundo bem? Como assim? Então, não existe esse tipo de protocolo que me deixa um pouco intrigado, que não é global, não é universal. Parece que tem que esperar chegar, explodir, para depois resolver. Por quê? Por que não resolve de uma vez, entendeu? Exato. E eu ia mais além, Bruno, mas eu prefiro me preservar um pouco. Nossa, é o poder do dinheiro, Mauro. Eu acho que o capitalismo ele tem uma influência desde que o mundo é mundo, né? Só que as coisas que acontecem em volta dessa filosofia capitalista, elas mudam. E as pessoas não percebem essas mudanças. É isso que me deixa um pouco chateado, principalmente no Brasil, entendeu? Que tem um alto nível de gente, né? A população ela tem um nível elevado de pessoas, são 200 milhões, né? 200 milhões de habitantes. Dentro do Mercosul, a gente tem 400 milhões de habitantes, que é o mesmo da comunidade europeia, são outros 400 milhões. Se o Brasil soubesse a força que eles têm juntos, mas não é para ir para Paulista, é para levantar bandeira política, é em benefício próprio da nossa raça humana, entendeu? Não com bandeira política, mas a bandeira humanitária. Embora eu não tenho essa bandeira, tá? Mas diante disso, eu acabei de postar um vídeo no meu YouTube, no meu canal, falando exatamente isso, do preço que a gente está pagando pelas atitudes que a gente toma. E não é o brasileiro, é o mundo. São todos os seres humanos que estão fazendo errado. E a gente está pagando um preço alto agora por isso. Porque agora todo mundo é igual. Todo mundo está correndo risco igual. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem é branco, quem é amarelo, quem é azul, quem é verde, entendeu? É todo mundo igual agora. O alto, o baixo, o gordo, o magro, entendeu? É todo mundo igual. É essa questão.
Boa, Agora Mauro. eu quero ver. Obrigado, viu? Obrigado pela conversa, por mostrar que você tá bem aí, né, se protegendo do vírus, por esse overview do que tá É, acontecendo aí na Itália. casa. É, Não, tá. Isso aqui tá um campo de guerra. Os hospitais estão superlotados, não tem mais respirador. A gente teve aí uma fileira de caminhões do Exército tirando corpos de uma cidade porque não tinha mais lugar no crematório, levando para outras. Os médicos estão desesperados, entendeu? Nossa. Se eu for desenhar o cenário aqui da Itália real, entendeu? Bom, primeiro que ninguém vai acreditar, né? Mas é terrível, você ficaria chocado. E eu estou vendo muitas coisas que eu não queria estar vendo, e eu espero de coração que o problema não seja tão forte no Brasil, mas não vai ter como evitar, Bruno. Infelizmente, tem que estar muito preparado para evitar, como a Rússia, como outros países que a gente vê aqui no mundo, né, com números bem reduzidos. Eu também não quero tomar seu tempo, né, mas... a gente fica na torcida, né, para que isso reduza logo. Exatamente, Bruno. Por enquanto não tem nem como prever, né, nem sendo muito otimista, mas a saída da quarentena, por enquanto, não é um assunto, não é um tópico. Não, ela vai ficar pior. Ela vai ficar pior. Até o dia 15 do mês que vem, se os números não abaixarem, a situação vai ficar muito pior. E a gente tem aqui mais de 30 mil soldados espalhados pela Europa que foram enviados pelo Trump, né? Uau. Que chama o Defensores da Europa 2020. É um exercício de guerra que eles dizem que é para proteger a Europa. Só não sei de quem, né? Mas eles estão fazendo um reconhecimento de todas as estradas aqui da Europa, com tanques de guerra, carros blindados, para ver se as pontes suportam, se os túneis suportam todos esses armamentos que foram enviados para cá. São 30 mil soldados, 20 mil dos Estados Unidos se juntaram com 7 mil soldados da OTAN e outros aqui da NATO. Então, bom, o importante é que tudo tem um lado bom, né? Melhor eu ficar quieto. Ah, tá certo, Mauro. Poxa, obrigado de novo. E a gente vai acompanhando aí as suas reportagens no seu canal, tá bom? Obrigado aí por fazer esse serviço incrível que você tem feito aí no YouTube. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, a qualquer momento, algum ouvinte seu quiser fazer alguma pergunta, me chama que eu volto e a gente bate um papo mais pontual. Um abraço, Bruno. Abraço, Obrigado, Mauro. um abraço para todos os ouvintes aí.